Fala, galerinha! Para quem não me conhece, eu sou a Fran. Eu conto relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. É um prazer ter cada um de vocês aqui para mais uma noite de mistério. Se você tem alguma história sobrenatural ou algo que desafiou sua lógica, envia para nós, tá bom? O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E já deixa seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal, tá bom? E também isso daí ajuda bastante, né, o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e vai entregar para mais pessoas, tá bom? E vamos deixar de enrolação. O tema hoje que eu separei para vocês é sobre vingança, tá bom? Vou confessar que os relatos hoje estão de arrepiar, tá bom? E sabe aquela coisa, a que se faz e a que se paga? Pois é, os relatos mostram que a vingança pode vir da onde a gente menos espera e de formas que a lógica não consegue explicar, tá bom? E vamos deixar de enrolação, tá? E o nome desse primeiro relato é O Casamento Arruinado pela Ex. Tem que ser ex, né? Esse relato foi enviado por e-mail, tá? E diz que aconteceu no interior de Minas há 10 anos, tá? Sabe aquela história de cidade pequena onde todo mundo se conhece e os namoros de infância parece que vão durar para sempre? Pois é, o Rodrigo e a Luciana eram assim. Eles namoravam por quase 7 anos, desde o colégio. Todo mundo na cidade dizia que eles iam casar, ter filhos e envelhecer juntos. Mas como a vida não é um comercial de margarina, as coisas mudaram. O Rodrigo começou a trabalhar em outra cidade. Conheceu a Marina. E bom, o encanto pela Luciana, bom, o término foi feio. Daqueles com muita gritaria, choro, promessas de você ainda vai me pagar. A Luciana não aceitava de jeito nenhum que tinha sido trocada. Mas o tempo passou, ou pelo menos parecia que tinha passado. O Rodrigo e a Marina ficaram noivos e marcaram o casamento. O clima na cidade era estranho. A Luciana tinha sumido um pouco de circulação. Dizia que ela estava estudando umas coisas diferentes, mas ninguém dava muita bola. No final do casamento, a igreja estava linda, toda decorada com flores brancas, a Marina estava radiante. Só que, bem na hora da festa, quem aparece na porta do salão? A Luciana. Imagina o silêncio que ficou o lugar. Ela não estava de branco, nem fazendo escândalos. Ela estava vestida de preto, mas um preto elegante, e trazia uma caixa de madeira escura, bem bonita, amarrada com uma fita de cetim roxa. Ela caminhou até a mesa dos noivos, com um sorriso que o Rodrigo disse depois que nunca tinha visto nela. Um sorriso frio, que não chegava nos olhos. Ela colocou a caixa na mesa e disse apenas: "Eu não podia deixar de entregar o presente de vocês. É algo que pertence à minha família há gerações e que vai garantir que vocês nunca esqueçam o que vivemos." E saiu, sem comer nada, sem falar com mais ninguém. O Rodrigo, querendo evitar mais climão, guardou a caixa no carro e a festa seguiu. Mas ele conta que, a partir daquele momento, o vinho parecia ter gosto de vinagre e a música parecia estar sempre um tom fora do lugar. Quando eles chegaram na lua de mel, a curiosidade bateu. Eles abriram a caixa. Dentro não tinha joia nem dinheiro, tinha um par de alianças de prata muito antigas, oxidadas, presas por um fio de cabelo humano muito longo e preto, e um pedaço de pano que parecia ter sido arrancado de um terno de defunto. Tinha um cheiro estranho, um cheiro de terra molhada e algo doce, enjoativo. A Marina, que era super sensível com essas coisas, sentiu um calafrio na hora e quis jogar fora. Mas o Rodrigo, sendo aquele homem racional demais, que não acredita em nada, disse que era só coisa de ex-maluca e guardou a caixa no fundo do armário da casa nova deles. Pessoal, guardem essa informação do armário, porque isso vai ser importante depois, tá?
A partir daquela semana, a vida deles virou um inferno, mas não foi um inferno de brigas normais de casal. Eram coisas inexplicáveis. A Marina conta que começou a ouvir o barulho da fita de cetim sendo desamarrada dentro do armário todas as noites, exatamente às 3 da manhã. O Rodrigo começou a ter pesadelos horríveis, acordando com marcas de dedos no pescoço, como se alguém estivesse tentando sufocá-lo. O pior foi a saúde da Marina. Ela sempre foi cheia de vida. Começou a definhar. Os médicos não achavam nada. Ela perdia peso, o cabelo caía em tufos e ela sentia um frio constante, mesmo no calor de 30 graus. E o cheiro? Aquele cheiro de terra molhada da caixa começou a impregnar na casa inteira. Não adianta limpar, passar incenso, nada. O cheiro vinha das paredes. Um dia, a mãe do Rodrigo foi visitar o casal. Assim que pisou na sala, começou a passar mal. Ela era uma benzedeira muito conhecida na região, daquelas senhorinhas que enxergam o que a gente não vê. Ela olhou para Rodrigo e disse: Meu filho, o que é que você trouxe para dentro dessa casa? Tem uma mulher sentada no pé da sua cama, que não é a sua esposa. O Rodrigo finalmente gelou. Ele pegou a caixa no fundo do armário, quando abriu as alianças de prata que antes estavam oxidadas, agora brilhavam como novas. Mas o fio de cabelo que as prendiam tinham crescido. Ele estava ocupando quase a caixa toda, e o pedaço de pano estava úmido, como se tivesse acabado de ser tirado da terra. A mãe dele não deixou ele tocar naquilo. Ela fez ele levar a caixa para uma encruzilhada longe dali, mas com uma condição: ele teria que pedir perdão em voz alta, não para a Luciana, mas para o que tinha despertado. Ele foi morrendo de medo. Fez o que a mãe mandou. Vocês acreditam que no dia seguinte a Marina acordou sem febre? O cheiro da casa sumiu em questão de horas, mas a vingança da Luciana deixou uma marca. Eles nunca conseguiram ter filhos e os médicos nunca souberam explicar o porquê. É como se a fertilidade daquela união estivesse ficado presa naquele fio de cabelo dentro da caixa. A Luciana, ela mudou de estado logo depois daquele casamento e ninguém nunca mais teve notícias. Mas o Rodrigo diz que até hoje, se ele vê uma fita de cetim roxa, ele sente as mãos dele tremerem. É muito pesado, né? Pensar que um objeto pode carregar tanta carga, né, negativa, né? Não era mais simples a Luciana, tipo assim, esquecer, né, o Rodrigo e seguir sua vida em frente, né? Não ter que fazer essas coisas de maldade, né? Eu penso que, tipo assim, tudo que ela fez pra ele também, né? Tipo assim, um dia vai voltar pra ela, né? Que nem dizem, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu penso assim, não deu certo, é vida que segue, né? Eu penso, se não deu certo hoje, é porque tem algo melhor lá na frente, né? Tem uma pessoa melhor nos esperando, né? Então é isso, eu acredito nisso, entendeu? Que ela deveria ter tocado a vida dela, né? Ter seguido a vida dela como o Rodrigo fez, né? E não ficar fazendo maldade para os outros, né? Mas comenta aí o que vocês acham, tá? Então vamos para o próximo relato, que se chama O Enterro do Nome no Cemitério, tá? Esse relato aqui, eu confesso que ele é bem pesado, tá bom? Porque aconteceu com uma tia de uma seguidora nossa, tá? A Dona Carminha. A Dona Carminha sempre foi aquela mulher de fibra, sabe? Morava na mesma rua há 30 anos. Cuidava das plantas, varria a calçada todo dia e não mexia com ninguém. Mas a paz dela acabou quando uma vizinha nova, Sandra, mudou para a casa do lado. Sandra era o oposto. Barulhenta, vivia jogando lixo no quintal dos outros e não aceitava ser chamada a atenção. A briga começou por causa de um pé de manga que a dona Carminha tinha no quintal e que os galhos passavam para o lado da Sandra. Em vez de conversar, Sandra começou a jogar produtos químicos na raiz da árvore para ela morrer. Quando a Carminha descobriu, elas tiveram uma discussão feia no meio da rua, com a Sandra gritando para todo mundo ouvir: Você gosta tanto de terra e de planta, Carminha? Pois eu vou te dar um lugar com muita terra para você descansar. Todo mundo achou que era só da boca para fora, mas a Carminha, que não era boba, começou a notar que a Sandra saía de casa toda sexta-feira, por volta da meia-noite.
vestida de um jeito estranho, e voltava só de madrugada, com os pés sujos de barro roxo, que é aquele barro típico do cemitério, sabe? Certa noite, uma vizinha que morava de frente para o portão do cemitério municipal da cidade viu a Sandra descendo de um táxi com uma sacola preta na mão. Ela entrou pelo portão lateral, que estava encostado, e foi direto para a área dos túmulos mais antigos, aqueles que ninguém mais visita. Pessoal, guarde essa informação do túmulo abandonado, tá bom? No dia seguinte, a dona Carminha acordou se sentindo estranho. Ela disse que sentia as pernas pesadas, como se estivesse carregando sacos de areias amarrados nos tornozelos. Ela tentava andar e parecia que o chão puxava ela para baixo. 3 dias, ela não conseguia mais sair da cama. A pele dela foi ficando acinzentada, com um aspecto de quem já não pertence mais a este mundo. A família desesperada levou a Carminha em vários médicos, mas os exames davam todos normais, só que ela definhava a olhos vistos. Foi aí que a sobrinha dela, que é quem me contou a história, resolveu procurar um senhor que morava na zona rural, um senhor que mexia com limpeza de casas. Assim que ele chegou na rua, ele nem precisou entrar na casa da Carminha. Ele parou na calçada, olhou para a casa da Sandra, que estava lá, sentada na varanda, só observando com um sorriso no rosto, e disse: "O que está matando? Ela não está aqui dentro, está enterrado onde o sol não bate." Ele explicou que a Sandra tinha feito um dos rituais de vinganças mais cruéis que existem. Ela pegou uma foto da Carminha e escreveu o nome dela 7 vezes atrás com sangue de galinha negra, enrolou um pano de veludo velho e enterrou dentro de uma cova recente, de alguém que tinha falecido com muita raiva. Eles precisavam achar um nome. A sobrinha, com a ajuda de um funcionário antigo do cemitério, que era amigo da família, foi até lá. O homem perguntou qual é o nome da pessoa. Quando ela disse Carminha, ele levou um susto e levou ela até um túmulo de uma mulher que tinha sido enterrada na semana anterior. Uma pessoa que tinha tido uma vida muito amarga. Ali, no cantinho da lápide, a terra estava mexida. Eles cavaram um pouquinho e acharam a sacola preta. O cheiro que saiu dali, de dentro, era algo que a sobrinha disse que nunca vai esquecer. Era cheiro de carniça misturado com enxofre. Dentro da sacola, a foto da Carminha estava toda furada por pregos de caixão. E o nome dela estava escrito em cima de um coração de boi que já estava apodrecendo. No exato momento em que eles tiraram aquele embrulho da terra e o senhor da zona rural começou a fazer a oração de quebra, a dona Carminha, lá na casa dela, deu um suspiro profundo e conseguiu sentar na cama. Ela diz que sentiu como se alguém tivesse cortado as cordas que amarravam as pernas dela. Mas a vingança tem volta, né, gente? A Sandra, que estava lá na varanda vigiando, começou a gritar do nada. Ela dizia que estava vendo sombras saindo do muro da Carminha e indo para cima dela. Em menos de um mês, a Sandra teve que se mudar às pressas porque dizia que não conseguia mais ficar sozinha em casa, que ouvia vozes chamando o nome dela debaixo do assoalho. Vamos para o último relato de hoje, tá bom? Que se chama O Perfume de Velório. Esse relato ele foi enviado pela Vanessa. Hoje ela mora em Curitiba, tá bom? E aconteceu há pouquíssimo tempo, tipo, há uns 2 anos atrás, tá? A Vanessa, ela começou a namorar o Marcos. Desde o primeiro dia, a mãe dele, a dona Lourdes, deixou claro que não queria a Vanessa por perto. Sabe aquela sogra possessiva que acha que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filhinho? Pois é, a dona Lourdes era do tipo que fazia comentários maldosos. Sobre a roupa da Vanessa, sobre a comida que ela fazia, e vivia dizendo que a ex-namorada do Marcos, a queridinha dela, é a que era a mulher certa. O namoro seguiu e eles foram morar juntos. E a dona Lourdes parecia ter aceitado. Só que não, né? Ela começou a frequentar a casa deles e sempre levava presentinhos. Um dia, ela apareceu com um frasco de perfume muito bonito. Um vidro antigo, meio trabalhado, dizendo que era uma relíquia de família e queria que a Vanessa usasse para ficar sempre perfumada para o Marcos. A Vanessa, querendo fazer as pazes, aceitou e passou um pouco no pescoço na mesma hora.
Ela diz que no momento o cheiro era de rosas, um floral bem suave. Mas foi só a Dona Lourdes sair pela porta que o cheiro mudou. A Vanessa conta que o cheiro de rosas virou um cheiro de flores murchas. Aquelas flores de cemitério que já estão no sol há dias, sabe? Aquele cheiro adocicado e forte de velório. Ela correu para o banheiro, lavou o pescoço com sabão, bucha, passou álcool, mas o cheiro não saía. Parecia que tinha grudado nos poros dela. Quando Marcos chegou em casa, ele estranhou o cheiro. Ele não sentiu o perfume, ele sentiu o cheiro de morte. Ele perguntou: Vanessa, você esqueceu algum lixo orgânico aberto? Tem algo estragado aqui. Ela explicou do perfume, mas quando eles foram olhar o frasco, o líquido antes que era clarinho estava escuro, quase preto. Pessoal, guardem a informação da cor do líquido, tá bom? Porque o que aconteceu depois é o que realmente assusta, tá bom? A partir daquela noite, a Vanessa não conseguia mais dormir no quarto deles. Toda vez que ela deitava, ela sentia como se o quarto estivesse cheio de coroas de flores. E o pior, ela começou a ter a sensação de que tinha alguém de pé, no canto escuro do guarda-roupa, apenas observando. Ela viu o vulto de uma mulher idosa, mas não era a Dona Lourdes. Era alguém que ela nunca tinha visto. O Marcos começou a ficar irritado com a situação, achando que era psicomático, que a Vanessa estava com obsessão com a mãe dele. O relacionamento, que era ótimo, começou a desmoronar. Eles brigavam por tudo e a Vanessa foi ficando pálida, com olheiras profundas, porque não conseguia pregar os olhos. Um dia, a Vanessa decidiu levar o frasco de perfume para uma tia dela que entende de ervas e de coisas de outro mundo. Quando a tia pegou o vidro, ela nem abriu. Ela enrolou o frasco num jornal e disse: Vanessa, isso aqui não é perfume. Isso aqui é água de lavagem de defunto misturada com essência de arruda, macha ao contrário. Quem te deu isso queria que você cheirasse a morto para o seu marido, para que ele perdesse o desejo por você e tivesse nojo de chegar perto. A Vanessa ficou em choque. A tia dela explicou que a Dona Lourdes tinha ido atrás de uma mulher na periferia da cidade que fazia esse tipo de encomenda. O objetivo era que a Vanessa parecesse uma morta-viva dentro de casa. A tia fez uma limpeza pesada na Vanessa, com banhos de ervas fortes, defumação na casa toda. No momento em que elas quebraram o frasco de perfume numa lata longe dali, a Vanessa disse que sentiu um peso saindo das costas. O cheiro de velório sumiu instantaneamente, mas quer saber o que aconteceu com a Dona Lourdes? No dia seguinte, ela acordou com o corpo todo coberto por manchas roxas, como se tivesse levado beliscões. O quarto dela ficou com o mesmo cheiro de flores de cemitério por meses. Ela não conseguia explicar para ninguém o que era aquilo. O Marcos, quando soube de toda a verdade, através de uma prima que viu a mãe comprando tal perfume, parou de falar com ela por um bom tempo. Hoje a Vanessa e o Marcos estão bem, mas eles nunca mais aceitam nada da sogra, sem antes passar um ramo de arruda por cima. Hoje a Vanessa e o Marcos estão bem, mas ela nunca mais aceita nada da sogra, sem antes passar um ramo de arruda por cima. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo, tá bom? Se você tem algum relato parecido com esse, deixa aqui no comentário, tá bom? Que eu vou ler todos. E também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, tá bom? Porque daí o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade e começa a entregar para mais pessoas, tá bom? Isso vai ajudar demais o canal, ainda mais que é novo, né? E também não se esqueçam de conferir os vídeos que vão estar aparecendo aqui no card, tá bom? E os vídeos também que tá aqui no canal, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo relato. Tchau, tchau!